E aí, pessoal, 77, conforme a gente tem proposto, e para mim é uma satisfação enorme estar aqui e poder contribuir. Algumas pessoas até chegam a indagar por qual motivo a razão das lives. Isso tem a ver com o meu propósito. Faça um excelente dia. Isso tem a ver com propósito. Quando você tem um propósito definido com relação àquilo que você busca, com relação àquilo que você se empenha, e o propósito é teu, então acaba sendo mais simples você se propor a fazer uma live, por um exemplo, né? O meu propósito, ele é transformar vidas. Então, eu só vou me conectar com pessoas que estão em busca de transformação, né? Que estão em busca de justamente transformar a condição, que estão numa nova condição, uma nova condição de vida, de pensar, de falar, de agir, de sentir, né? Pessoas que estão em busca de autoconhecimento, pessoas que estão em busca de viver uma novidade de vida. Isso tem a ver com o meu propósito, né? Quando você identifica o seu propósito de vida, você não tem, por exemplo, fazer uma live, no meu caso, às 7h07 da manhã, não é algo penoso, né? Danoso. Agora, quando você não tem um propósito claro, não tem um propósito definido seu, que tem a ver com a tua essência, que tem a ver com quem você é, então qualquer coisa que você vai fazer é desafiador para você. Por exemplo, segunda-feira, quantas pessoas falam assim, ai, segunda-feira, até desarma o ombro, né? Ai, segunda-feira, ó vida, ó céus, ó azar. Né? Para muitas pessoas, segunda-feira é altamente penoso. Quando chega no domingo, final da noite, elas começam a ouvir aquela musiquinha lá, que eu nem sei como é que é, mas é aquela musiquinha do Fantástico. Agora que eu lembrei, faz tempo que eu não ouço. Elas começam a ouvir a musiquinha do Fantástico, aí já começa a bater a bad. E aí, segunda-feira, ela fala, ai, segunda-feira, né? Quantas e quantas pessoas estão dominadas por essa sugestão e eu vou falar sobre. Olha como que funciona quando chega sexta-feira. A pessoa ela entra naquele entusiasmo, naquela energia da sexta-feira, porque a grande parte, a grande maioria fala assim, sextou, né? Sextou. E vem aquela energia de uma coisa que tem inúmeros significados inconscientes, subconscientes, significados emocionais. A pessoa fala sextou, né? Ela coloca aquele sentimento de que vai ser assim algo extraordinário, aquela coisa fantástica, sextou. Parou para pensar nisso? E hoje eu estou justamente para falar sobre isso. Eu entrei aqui para falar justamente sobre sugestão. O poder da sugestão. O poder da autossugestão e da heterossugestão. Olha só que eu recomendo. Eu quero sugerir, olha isso. Eu quero sugerir que você leia. Tendo a oportunidade, você leia esse livro aqui, ele é fantástico. Tem tanto em audiobook, quanto livro físico, quanto em PDF. Eu adquiri esse livro e O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy, eu já havia lido há muito tempo atrás, muito tempo. E
tornei a reler, tornei a voltar a ler. E uma das coisas que ele começa dizendo, além de muitas coisas que ele diz, ele começa a falar sobre a sugestão. O que é a sugestão? Para você que está chegando agora, excelente dia, faça um excelente dia. A sugestão nada mais é do que a manifestação de uma opinião, a manifestação de uma ideia, um comentário. Só que ela não vem dessa forma, né? Ela não vem dessa maneira. Por exemplo, muito do que você acredita, muito das suas crenças estão relacionadas à sugestão. Sugestão dos seus pais, sugestão dos seus avós, sugestão dos seus tios, sugestão dos seus primos, sugestão. E essa sugestão se tornaram, à medida que você foi alimentando, que você foi acatando, você foi segurando essa sugestão, ela se tornou para você uma parte da sua estrutura psicológica. Ela começou a se tornar para você parte daquilo que você tem como visão de mundo, ou, como muitos dizem, se tornou a sua crença. E aí você não questiona, você simplesmente acata aquela sugestão e você permite a sua vida se tornar dentro daqueles moldes do que foi sugerido. Isso é muito poderoso e pode ser muito bom, como também pode ser altamente destrutivo. Altamente destrutivo. O poder da sugestão é como se eu dissesse para você, olha, que o seu dia seja fantástico. Eu sugiro isso, eu trago essa ideia para você, e aí cabe a você absorver isso ou não. Você está entendendo? Eu sugiro que você tenha e que você faça um dia maravilhoso. Eu sugiro que a sua segunda-feira ela seja muito produtiva, que a sua segunda-feira ela seja muito iluminada. Eu sugiro isso a você. Eu trago isso como sugestão, uma opinião minha. E aí, de repente, você acata isso como uma ideia e aquilo passa a ser uma ideia sua. E você começa a viver exatamente isso. Manifestar um dia incrível, um dia diferenciado, um dia maravilhoso, simplesmente porque foi sugerido por outra pessoa. E essa outra pessoa que trouxe essa sugestão, ela pode ter uma influência direta ou indireta na sua vida. É o que sugere o Dr. Joseph Murphy no livro O Poder do Subconsciente. O que é que está sendo sugerido diariamente para você e você não percebe? Quantas e quantas ideias são sugeridas, quantas e quantas opiniões são emitidas, sugestionadas para sua mente e você acata simplesmente como verdadeiro. Alguém disse para você um dia assim: você não tem tanta habilidade assim. Eu acho que você não vai conseguir. Eu penso que você está velho demais para executar tal coisa. Eu acho que você não tem competência para determinada função.
Entende isso? E muitas vezes a pessoa, quando ela acata aquela sugestão de alguém de relevância e de importância na vida dela, aquilo pode se tornar uma grande verdade na vida dela, na vida da pessoa. Por que nós acatamos sugestões dos nossos pais, por um exemplo? Né? Uma criança, ela acata a sugestão dos pais. Primeiro, aquela criança, ela ainda não descobriu e ela não tomou consciência de quem ela é. Então, tudo que é sugerido, comunicado, tudo que é sugerido, toda opinião emitida por parte dos pais dela, acabam se tornando como uma regra, como algo verdadeiro, ainda que não seja, acaba se tornando algo verdadeiro. Então, um pai, uma mãe que fala para o seu filho: olha, você é imprestável, olha isso, olha como é poderoso isso, você é um lixo. O que desperta? Qual a sensação que vem? Imagina, eu estou convidando você a fazer essa reflexão e perceber o poder da sugestão. Claro que tem outras coisas envolvidas, mas eu quero que você perceba o poder da sugestão e que muitas vezes levamos para dentro de nós, autorizamos isso. E autorizamos por quê? Imagina uma criança, ela recebe essa sugestão, porque o pai e a mãe, por mais que eles falem, né, por que eles têm esse poder de sugerir algo para os filhos, de trazer isso na vida dos filhos e se tornar realidade, a realidade daquela criança? Muito simples de entender. Acontece que a figura do pai e da mãe é uma figura de autoridade. Essa criança, ela é totalmente dependente emocionalmente do pai e da mãe. Então, a figura de autoridade representa para ela algo supremo, né? E aí aquela pessoa fica completamente sujeita. Aquela pessoa que eu me refiro é a criança. Fica completamente sujeita a aquela sugestão, né? E acata como verdadeiro. E muitas vezes acata como verdadeiro para sempre, que é o que a gente chama de mentalidade fixa. A pessoa começa a ter aquela mentalidade fixa e acata completamente como verdadeiro e acha, a própria pessoa, ela cresce, ela vive e tal, e ela acha que é impossível modificar isso. Por quê? Porque quem trouxe aquela sugestão foi alguém, uma figura para aquela pessoa de altíssima patente, alta autoridade, no caso, o pai e a mãe. Tá? Então, essa é a heterossugestão. Outro tipo de heterossugestão que muitas vezes nós acatamos, isso é simplesmente dar poder para outro, né? A pessoa está assistindo TV, ela assiste lá a TV, ela está acostumada a ouvir o que aquela determinada emissora de televisão sempre transmite, seja lá o jornal, seja lá a novela, seja lá o tipo de programação que for. E a pessoa, sem ela perceber, ela está acatando aquela sugestão. E aquela sugestão se torna o estilo de vida que a pessoa começa a adequar para ela própria. Olha isso. Hoje é a internet, né? Hoje nós temos os chamados influenciadores, né? Os produtores de conteúdo digital, que eles têm um poder de influência
Por quê? Porque eles conquistaram essa autoridade. Olha isso. Olha como é sugestivo. Eles conquistaram essa autoridade, ganharam notoriedade e se tornaram uma referência para muitas pessoas. Então, olha como é a sugestão, o poder da heterossugestão, o poder da sugestão de outra pessoa. Então, aquela moça, aquela mulher, ela coloca uma determinada roupa e ela diz: esta é a roupa tendência. E ela sugere isso para você. E aí, se para você aquela pessoa é uma referência, uma autoridade naquilo que faz, naquilo que vive, naquilo que fala, você acaba acatando essa sugestão. Daqui a pouco você está procurando saber como é que compra aquela roupa. E você está comprando aquela roupa. Você entende o poder da sugestão? E às vezes a pessoa nem precisou falar uma única palavra. Bastou um comportamento. A pessoa ela simplesmente mostra e fala: tá aqui, ó. Isso é o que eu uso todos os dias para grifar os meus textos nos livros que eu leio. Se aquela pessoa tem uma relevância para você, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você está, sem você perceber até, sem você perceber, você foi lá e comprou um marca-texto igual. Se não é igual, é na mesma cor. Sabe para quê? Para você marcar os textos dos livros que você ainda nem está lendo. Percebe? Isso é simplesmente levar a pessoa para um outro estado hipnótico. Tá? A pessoa começa, imagina essa situação. Eu estou falando aqui com você e de repente eu começo a sugerir assim: nossa, que estranho. Eu olho para você e eu estou percebendo que, nossa, uau, você está pálido. O que está acontecendo com você? Você está muito pálido. Aí você fala: não, mas eu estou bem. Não está aparecendo, não. Não me parece muito bem. E se você tiver simplesmente, veja, eu começo a falar isso para você. E você tem em mim uma pessoa de autoridade, uma pessoa respeitável, alguém que você ouviria em qualquer circunstância. Eu começo a sugerir isso a você, que você está mal. Daqui a pouco, sabe o que está acontecendo? Você está mal, de verdade. Você acaba acatando aquela sugestão, você leva para o teu emocional, você leva para o teu subconsciente. E aí daqui a pouco o seu comportamento altera. Por quê? Porque agora você acatou aquilo como verdadeiro, você acatou aquilo como realidade para você e você começou a criar uma nova realidade. Veja, não fui eu quem criei a realidade para você, e sim você quem criou a realidade. O que foi que eu fiz? Eu trouxe uma sugestão. Eu trouxe uma sugestão e aquela sugestão se tornou verdadeira para você. Você acatou como verdadeiro. Entende? E eu estou só colocando aqui um exemplo para você poder entender como é que funciona o poder da sugestão. Como é que funciona? Como muitas vezes você está sugestionado por alguma coisa que não tem a ver com a sua essência, que não tem a ver com quem você é. Um dos relatos, olha isso, um dos relatos de uma situação, inclusive nesse livro aqui novamente, do Poder do Subconsciente, um dos relatos é que uma pessoa ela veio a falecer, ter problema cardíaco, simplesmente porque essa pessoa
estava um pouco desnorteado e lá na Índia ele foi fazer uma consulta com uma sacerdotisa, vidente, clarividente, aquela coisa toda, e essa pessoa falou para esse cidadão que foi consultar-se com ela, e ela sugeriu o seguinte: olha, quantas e quantas você já deve ter ouvido isso? Olha, não resta muito tempo de vida para você. Você está com um problema sério em seu coração. Essa pessoa, num primeiro momento, ela falou: como? E aí a pessoa justificou dizendo: não, aqui pela consulta, pela clarividência, pelas cartas, não sei o que, está dizendo exatamente isso. E essa sacerdotisa simplesmente sugeriu, trouxe uma opinião, trouxe uma declaração para essa pessoa que foi consultar, esse cliente, e esse camarada começou a agir de acordo com aquela sugestão. Olha isso. Ele foi procurar um médico e falando: doutor, eu estou muito mal. Estou muito mal, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou me sentindo muito mal, Olha isso. E foi reforçando, validando aquela sugestão que um dia foi trazido para ela. E aí, para reforçar ainda mais aquela sugestão que um dia foi trazido para ele, ele foi falar com o advogado para fazer as alterações no testamento dele. Entende o poder da sugestão? O que você traz como sugestão? Você pode entender sugestão como opinião também, tá? Opinião. Então, sugestão não tem nada a ver necessariamente com você. Sugestão muitas vezes tem a ver com o outro, com o que o outro acha, com o que o outro pensa, com o que o outro acredita, tem relação com a crença do outro. E só vai ter alguma serventia para você se você considera o outro como uma autoridade sobre a sua vida, uma referência sobre a sua vida. E aquilo pode tanto elevar a sua vida quanto pode destruir você. É sério isso, pessoal. É muito sério essa questão. De repente você está acatando sugestões de meios que você considera uma autoridade, uma referência para você. Só que aquela sugestão, se não tiver confrontado com a sua verdade, com a verdade que diz respeito a você, se aquela sugestão não é verdadeira e é uma sugestão nociva, pode atrapalhar a sua vida. Perceba isso. Pode atrapalhar a sua vida se aquela sugestão não for congruente com o estado que você almeja, o estado que você deseja. Quando a gente fala que em todo tempo nós estamos em algum estado hipnótico, em algum estado hipnótico nós estamos. Por quê? Por autossugestões. Agora eu vou falar sobre autossugestões. Eu falei sobre heterossugestão, que é a sugestão emitida por uma outra pessoa, que pode ter sido pela nossa família, pode ter sido pelos nossos pais, pode ter sido pelos nossos professores, né? Mas até pelos nossos amigos, os nossos amigos que nós temos grande estima, grande apreço, só que uma sugestão que eles trazem de repente pode ser perturbador para você e você não se deu conta disso. Mas, Tadeu, tem como reverter essas sugestões de terceiros, essas heterossugestões? Claro que tem, óbvio que tem, né?
você tem o poder da autossugestão. Você tem à sua disposição a autossugestão. E o que seria a autossugestão? É justamente você pegar uma determinada ideia, um determinado pensamento e você começar a introduzir para você. Isso é autossugestão. Você sugere para você mesmo. Então você começa a sugerir para você. Você não precisa obrigar você. Você pode sugerir. Você não precisa obrigar você. Você pode sugerir para você mesmo. Você pode sugerir dizendo: eu me sinto mais alegre. Cada dia que passa, eu me sinto mais feliz. Olha isso. Porque quando você começa a trabalhar a autossugestão, o teu emocional, ele não vai confrontar. Ele não vai confrontar. A única coisa é que a tua mente consciente, o teu lado racional, vai começar a analisar o seguinte: peraí, quem é que está falando isso? Quem é que está falando é a maior autoridade na própria vida. Quem é a maior autoridade na própria vida? É você mesmo. Hoje você já é uma pessoa adulta. Você não necessariamente você depende de um terceiro para você ser a maior autoridade na sua vida. Por que você se tornou a maior autoridade na sua vida? Porque você amadureceu. Você foi amadurecendo os seus estados emocionais. Cada vez que você amadurece o seu estado emocional, você se torna mais livre. Cada vez que você amadurece o seu estado emocional, você se torna a maior autoridade da sua própria vida. O maior especialista em você mesmo é você, porque você convive com você todo santo dia, todo momento. Eu estou falando em termos científicos. Então, quando você começa a trazer sugestão para você, que você é uma pessoa capaz, você começa a trazer: eu sou uma pessoa capaz. Eu sou uma pessoa competente. Eu sugiro que eu seja uma pessoa mais habilidosa. Olha como isso começa a mudar. Porque aí você começa, à medida que você vai fazendo isso, trazendo autossugestões para você, você começa a destruir aquelas sugestões nocivas que anteriormente estavam sendo trazidas para você por terceiros e que não estavam de verdade te acrescentando nada. De repente você estava se vendo como uma pessoa completamente inábil simplesmente porque alguém sugeriu isso para você quando você era pequeno. Né? E isso travou você. Ah, você não pode. Por que eu não posso? Por que eu não prossigo? Por que eu não desenvolvo? Porque um dia foi sugerido isso a você. Agora, eu sugiro, se você me permite, eu sugiro que você seja uma pessoa de um potencial incrível. Olha, eu estou sugerindo para você. Mas muito melhor do que eu sugerir isso para você, é melhor você começar a trabalhar a sua autossugestão. Você é de um potencial incrível. Você pode dizer isso para você mesmo. Eu sou uma pessoa de um potencial incrível, né? Eu sou uma pessoa agradável. Olha, você começa a quebrar aqueles padrões de rejeição, inclusive, né? De auto-rejeição, até mesmo. Porque antes você começava a concordar com o que as pessoas diziam. Você começava a dizer assim: ah, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que eu não tenho tanta habilidade assim. Você está entendendo?
Então, essas autossugestões muitas vezes foram concordando com as sugestões de terceiros, as heterossugestões. Então, a partir de hoje, o que eu quero sugerir a você é que você tenha essa percepção e comece a você mesmo trazer novas autossugestões para você, de acordo com o estado que você gostaria de viver. Isso é comunicação, pessoal. Comunicar-se consigo mesmo, autossugestão. Então, sugira novas ideias, veja o que você deseja sugerir para você e comece a sugerir. Comece a plantar boas sementes e com certeza novas colheitas fluirão, novas colheitas surgirão para você, porque você está trazendo uma nova roupagem, uma nova vestimenta para você, uma nova forma de você pensar, uma nova forma de você perceber, de você sentir. E se você me permite a sugestão novamente, eu recomendo que você leia. Não precisa ser esse livro aqui, pode ser qualquer um outro, mas comece a ler. Sugiro que você comece a ler. Quem lê mais, pensa melhor, entra num novo estado de emoção, um novo estado emocional e num estado muitas vezes positivo, um estado emocional saudável. Então, o que é que você vai sugerir para você hoje? Você que está lá no grupo, coloca lá o que é que você sugere para você mesmo hoje. Coloca lá no grupo, ó, eu sugiro para mim mesmo hoje tal coisa. Eu sugiro para mim mesmo tal sentimento. Eu sugiro para mim mesmo tal pensamento, né? Coloca isso lá, até para que outras pessoas sejam ajudadas, para que elas saiam daquele estado hipnótico, destrutivo e se tornem pessoas melhores. Nós podemos ser pessoas melhores. Eu sugiro isso, que podemos ser pessoas melhores. Tem a ver com a sua verdade? Ser pessoas melhores, pessoas aperfeiçoadas, pessoas mais inteligentes, pessoas mais atentas. Tem a ver com a sua verdade? Tem a ver com quem você é? Então, eu sugiro isso, tá bom? Que você faça um espetacular dia. Eu sugiro que a sua semana ela seja fenomenal, ela seja fantástica. Eu sugiro que a sua semana ela seja muito produtiva. Eu sugiro isso para você. Da minha parte, pode ter certeza sempre que nós iremos aqui sempre sugerir coisas que sejam construtivas. Disso você pode ter certeza. Eu sugiro que você faça alguma coisa diferente para você mesmo e consequentemente faça alguma coisa de diferente para outras pessoas, que você semeie coisas boas na vida de outras pessoas. Eu sugiro isso, tá bom? Pessoal, quero chamar a sua atenção que na quarta-feira nós teremos um encontro transformacional onde nós iremos falar profundamente ali sobre hipnose transformacional. Quero convidar você, se você tem algum amigo seu, alguma amiga sua que precisa de repente ressignificar algumas coisas, ter clareza na vida, precisa se conectar a outras pessoas e buscar esse crescimento, buscar essa vida mais saudável, mais clareza. A pessoa precisa melhorar a questão da comunicação dela, a pessoa precisa talvez se aperfeiçoar em algum aspecto da vida dela, algo que ela está se sentindo travada, ela está se sentindo desnorteada. Então eu quero convidar você e essa pessoa a estarem comigo num encontro transformacional que vai ser na quarta-feira,
às 20 horas e 59 minutos, tá bom, pessoal? Então, lá no grupo também a gente vai disponibilizar o link para que você participe, para que você convide pessoas que você quer bem para que estejam com a gente. Em breve eu terei uma novidade aí também para todos os participantes, para todas aquelas pessoas que estão em busca de ajuda, a pessoa está em busca de ajuda, de autoconhecimento, tá enfrentando desafios emocionais e não está conseguindo se libertar, não está conseguindo sair daquela tristeza profunda, a pessoa não está conseguindo sair daquela crise existencial, está se sentindo deprimida ou já teve até mesmo um diagnóstico médico, psiquiátrico sobre depressão, sobre ansiedade, sobre transtornos, pânico, essas coisas. Então nós vamos ter muito breve uma comunidade terapêutica específica para a gente tratar essas questões e elevar a vida dessa pessoa, tá bom? Então fique muito atento, provavelmente na quarta-feira a gente vai falar sobre isso também, tá? Às 20h59. E diariamente a gente está aqui, de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, para a gente poder compartilhar com relação a isso, tá bom? Eu quero sugerir a você que numa oportunidade você pega esse aviãozinho, sabe esse aviãozinho aqui? E você compartilha com seus amigos, compartilha essa live. De repente, essa pessoa pode ser muito ajudada com as informações que nós trazemos aqui, né? Para que essa pessoa ela seja mais livre, mais feliz e fique de bem consigo mesmo. Tá bom? Pessoal, quero agradecer mais uma vez, que você faça um espetacular dia. Um forte abraço e até a próxima!